Bom dia a todos e todas, prazer, eu sou a Mariana, obrigada pela presença, obrigada à Casa de Cultura pelo convite. Bom, falar rapidamente sobre mim aqui, vou me apresentar. Eu dou aula na rede privada, atualmente eu faço um trabalho na escola onde eu trabalho que está muito mais ligado a textos acadêmicos, né? Então, eu não lido no meu cotidiano com literatura, embora eu estude, leia, no meu trabalho não tenho lidado muito com texto literário. Estou dizendo isso porque foi um prazer enorme preparar essa aula aqui para vocês, eu gostei muito, mergulhei bastante nesse livro, foi muito gostoso. E eu estava conversando agora há pouco com a... Ah, Xará. A gente estava falando sobre como é legal, né, ter na lista das leituras obrigatórias livros mais recentes. Esse livro é de 2019 e, por um lado, é um desafio falar sobre um livro sobre o qual não há tantos textos, tanta fortuna crítica que já tenha dito tudo sobre aquele livro. Seria muito diferente falar sobre um livro escrito pelo Machado de Assis, por exemplo, já tem muito texto escrito sobre. Mas, pelo outro, se tem esse desafio de não ter de eu não poder, por exemplo, me apoiar em muitas autoridades, né, da literatura para falar sobre o livro, pelo outro é interessante porque justamente tem mais espaço para a gente falar sobre as nossas leituras, né? Então, nesse sentido, foi bem gostoso preparar essa aula para vocês. Então, A Visão das Plantas, da Jaimília, é um livro de 2019, e essa autora, não sei se vocês conhecem, talvez eu fale coisas que vocês já sabem, mas eu também tenho que considerar que pode ser que tem gente que não leu o livro, que não conheça. Então, esse comecinho vai ser mais uma introdução. A Jaimília, a gente, por aí, pode ser que a gente encontre textos, matérias, reportagens dizendo que é uma escritora portuguesa, mas ela nasceu em Angola, Luanda, uma escritora jovem, de 1982, e ela viveu, né, boa parte da sua vida em Portugal. Lá ela estudou, fez doutorado, ela atua também na Universidade de Nova York, e ela tem uma coluna, não sei se vocês conhecem a revista 451, uma revista de literatura, ela tem uma coluna fixa lá. Então ela escreveu aí alguns romances, o primeiro bastante autobiográfico, que é Esse Cabelo, de 2015, e ela foi premiada pelo livro Luanda, Lisboa, Paraíso. E, como eu disse, então, A Visão das Plantas é de 2019, essa edição aqui que eu trouxe, publicada pela Todavia, é de 2021. Então, como que surge esse livro? A Jaimília, eu assisti algumas entrevistas dela, ouvi uns podcasts, enfim, é um material legal também, né, de acessar, ouvir a autora falando, escutar podcast. Então, ela, numa entrevista, ela diz que o livro Os Pescadores, do Raul Brandão, foi o livro que ela mais leu na vida dela, leu e releu. E é aí que está o embrião do livro A Visão das Plantas. Esse livro é um livro de crônicas de 1923, se eu não me engano, em que o Raul Brandão conta histórias ali de pescadores, aventuras de pescadores, e desse trecho a Jaimília tira a inspiração para criar o protagonista da Visão das Plantas, que é o Capitão Celestino. Então, eu vou ler esse trechinho aqui, talvez vocês já tenham lido, mas vou ler aqui para a gente seguir. Tendo começado a vida como pirata, a acabou como um santo, cultivando com esmero um quintal de que ainda hoje me não lembro sem inveja. De uma vez, com sacos de cal despejados no porão, sufocaram uma revolta de pretos que ia buscar a costa da África para vender no Brasil. Mas o que eu sei com exatidão a seu respeito é que para alporques de cravos não havia outro no mundo. Então aí é o embrião do Capitão Celestino, que é esse homem, já na Visão das Plantas, né, um personagem que, após uma vida inteira atuando como capitão de um navio negreiro, ele volta à casa da família, em Portugal, e termina os seus dias cultivando um jardim. Esse é o mote da obra, né?
E aí eu pensei a aula da seguinte forma. Desculpa, tá bom aqui? Eu tô saindo muito. Tá. Eu pensei a aula da seguinte forma, de trazer uma visão um pouco mais panorâmica, comentando, assim, meio por cima, os elementos da narrativa, né? Quem são os personagens, qual é o enredo, os espaços e o tempo onde a história se passa. E aí depois a gente faz um movimento de aprofundar um pouquinho essa camada e discutir a linguagem, os símbolos e um pouco mais a fundo na interpretação. Então, essa primeira parte, que eu vou falar mais, né, geral, depois essa segunda parte aí a gente percorre o livro um pouco mais detidamente, no final eu falo um pouco sobre o nome do livro, né, e o significado, pelo menos, que eu interpretei, e aí a gente, espero que dê tempo da gente também poder bater um papo. No entanto, se vocês, durante a minha fala, quiserem interromper, por favor, fiquem à vontade. O que eu estou trazendo aqui é uma leitura possível, né? Vocês que eventualmente tenham lido também, por favor, vamos dialogar. Então, aqui é uma citação do próprio livro. Se ali vivia o diabo, era bom jardineiro. Eu coloquei algumas obras assim ao longo da apresentação para ficar mais bonito, mas no final tem as referências se vocês quiserem conhecer, ou não sei se conhecem quem são esses artistas, tá? Então, como eu já disse, né, o Celestino é esse homem que viveu ali no século XIX, então tem esse marcador de um tempo histórico, isso aparece explicitamente na obra, como capitão de um navio negreiro que fazia essa viagem transatlântica aí entre África e Brasil. É um homem de um passado brutal, tem cenas violentas até, né, uma descrição violenta do que ele fazia, do que acontecia. Então, é um passado de assassinato, de crimes hediondos, de muita crueldade. Esse homem, depois de ter vivido essa parte aí do século XIX, fazendo essas viagens, ele volta para Portugal e chega à casa da família, à casa da infância dele, onde não há mais ninguém. Todos morreram e ele encontra essa casa abandonada. E aí ele passa a se dedicar ao jardim da casa. E é importante também destacar que, ao longo do livro, assim, enquanto a gente estiver conversando aqui, naturalmente eu vou estar falando do arco do Celestino, né? Do percurso do Celestino. Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando também desse período histórico. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando do Celestino, a gente está falando de Portugal. A gente está falando de um período de colonialismo, de escravidão, de uma ascensão e da queda de um império. E o Celestino, ele é um tanto a metonímia disso. Né? Então, assim, duas figuras de linguagem que vão aparecer muito no livro e aqui na minha fala, que eu quero destacar, é a metonímia, ou seja, o quanto o Celestino é um fragmento que representa uma totalidade. Outros elementos que a gente vai ver aqui também ao longo da aula são bastante metonímicos, e a prosopopeia, ou personificação, que é essa figura de linguagem que atribui características humanas a seres não humanos, né? Então, as plantas, a casa, também a gente vai ver bastante dessas figuras de linguagem. E aí, o que pode ser que a gente encontre por aí quando ouve as pessoas falando sobre o livro? Que eu acho que é uma leitura que de cara a gente precisa ter um pouco de cuidado e me parece um pouco descuidada, né? O Celestino é esse homem que teve esse passado brutal e aí ele volta para Portugal e, arrependido de tudo que ele fez, ele vai cuidar dos jardins com amor e carinho. Eu tô vendo gente fazendo assim. Se vocês quiserem falar a qualquer momento, por favor. É uma leitura pouco acurada, né? Uma leitura pouco crítica e que fica ali numa camada superficial da narrativa. E aí, passando assim um pouco por cima, os personagens, né, principais, o Celestino, deixa eu vir para cá. O Celestino, nosso protagonista, o Padre Alfredo, que é um padre ali da vila,
que frequentemente visita o Celestino na tentativa de fazer com que ele se confesse, e o Celestino não amolece, não quer saber de se confessar, afinal de contas, me parece que ele não sente muita culpa, né? O Manuel, que é um personagem que aparece pontualmente ali em 2 momentos, primo do falecido caseiro, da casa da família, aparece para ajudar ali no final, já quando o Celestino já está adoecido, velho, enfim. O Raul, Pedro e a Luzia, que são crianças da vila, que aparecem também ali em alguns momentos, porque o que acontece quando o Celestino volta, cria-se um furor ali na vila, né? Fica todo mundo, o monstro, dizem que degolou não sei quantas pessoas, dizem que aprendeu a falar a língua dos pretos, dizem que faz isso, que faz aquilo, rituais demoníacos e tudo mais. E as crianças personificam bastante esse movimento que acontece ali na vila. Então, inicialmente, vão ali, ficam espiando através do muro, da vegetação, têm medo, curiosas, temerosas, e conforme a narrativa avança, elas vão lá para ouvi-lo contar as histórias. E ele não as poupa dos detalhes cruéis dessas histórias e narra suas histórias para elas. E mais... Desculpa, deixa eu só dar um golinho aqui. E mais para o fim, a menina holandesa e a velha negra, né? Que são 2 personagens que aparecem como fantasmas. Por quê? Porque foram 2 personagens que nesse passado cruel do Celestino ele matou, ele assassinou. Então, a menina holandesa, num episódio em que o Celestino, ele fica doente, muito doente, e ele tá largado numa praia à beira da morte. Chega um grupo de holandeses, e nesse grupo tem uma menina pequena, uma criança, e esse grupo salva o Celestino. Essa menina cuida dele, dá de comer para ele na boca. Quando ele tá com febre, põe lá um paninho, cuida dele. E ele se recupera e uma noite, quando estão todos dormindo, ele mata todos. E a menina, ele amarra numa árvore, vendada, com os olhos vendados, e larga a menina lá para, né, a própria sorte. Larga ela para morrer. E a velha negra é uma das escravizadas que estava no navio, num episódio que foi citado ali, o episódio que ela tira dos pescadores, né? Mas que ela descreve um pouco mais aqui na Visão das Plantas, que o Celestino ele despeja cal no porão do navio para sufocar as pessoas que estão no porão. E mata todos eles, e depois de mortos, joga os corpos no mar. A velha negra é uma dessas personagens que foi morta por ele, que reaparece lá no final, quando ele está num momento assim, já meio de delírio, né? Ele está doente, meio enlouquecendo, meio delirando. Tem umas cenas assim bastante fantásticas, surrealistas, assim, né? Meio oníricas. Diga. Eu queria perguntar assim, será que nesse momento do livro em que ele afoga os negros com cal, seria uma referência à revolta da Chibata? Não pensei sobre isso. Que relação que você fez? Porque quando o Brasil na época deu a anistia para eles, depois eles voltaram atrás com a anistia e mataram muitos negros da revolta da Chibata com cal. O cara fez a mesma coisa. Então, Pode ser. meio estranho. Aham, boa. Provavelmente. Provavelmente. Hum? Tem conexão? Eu acho que sim, sem dúvida. Imagino que sim. Eu não sabia desse detalhe da cal na revolta da Chibata. Sim, foi exatamente da mesma forma, sabe? Aham. Eles pegaram os copos e jogaram também no mar. Uhum, uhum. Eu imagino que fosse uma prática recorrente, assim, né? De você matar um grupo, todos de uma vez, sem precisar ali de um embate físico, digamos assim, você só sufocar, como aconteceu, pelo menos na história da humanidade em outras situações também, né? De você exterminar, eliminar pessoas com essas técnicas horrendas. Muito bem. Posso seguir?
Aí só dá uma situada aí, né, dos principais elementos da narrativa. Então tem um tempo histórico aí que é o do século XIX. Em algum momento, porque assim tem a narrativa, ela segue é uma narrativa de um narrador observador ali, um narrador onisciente, mas tem entradas no livro, inclusive o texto muda nesse momento. Tem entradas no livro da voz do Celestino. Só que frases assim, imagens muito fragmentadas. Não sei se vai dar para vocês verem daí, mas, por exemplo, esse tipo, assim, quando o texto, entra o Celestino, é esse tipo de texto que aparece, assim. É bem fragmentado, assim, é quase onírico, assim. Sabe quando você vai contar um sonho para alguém? Aí você fala, eu estava em tal lugar, mas de repente eu estava em outro. Bem fragmentado, né? E é o tipo de narrativa, de texto que aparece quando entra a voz do Celestino, né? Sangue, luz, um ratinho, um retângulo de bruxos com as camélias no centro, coisas que eu vi no mar, sangue e luz esta noite. E ele vai misturando nesses momentos imagens do passado com episódios do cotidiano. Então ele mistura ali o jardim com o porão do navio, né? Por que eu estava falando disso mesmo? Estou falando aqui, né, num desses momentos que ele está, né, falando ali sobre o passado, aparece uma data, aparece 1833. Aparece essa data nessa parte que a voz é a voz dele e não do narrador. E mais para o final também, num trecho que eu acho que eu trouxe, ele fala ali, bom, acabou o século XIX, o século que não é mais o meu século, agora é o século XX, o que será que vem aí? Então é esse o tempo histórico e é esse o tempo desse arco do Celestino, ele dura alguns anos. Em alguns momentos aparece ali, 2 anos depois aconteceu tal coisa, mas entre ele chegar de volta e ele morre. Não é um spoiler que vai estragar a experiência de vocês. Para quem não leu, tá? Não sei se todos leram, mas não vai estragar. Então, entre ele chegar de volta e morrer, passam-se aí alguns anos. Ele já chega velho. E ele envelhece ainda mais, né? E os espaços são a casa da família, que agora, quando eu passar para os próximos slides, vou caracterizar um pouco, né? A gente vai olhar para os significados dos objetos, dos símbolos que aparecem, o jardim que ele passa a cultivar e esses espaços que remetem ao passado, né? O mar, o navio e as florestas por onde ele se embrenhou. E aí o foco narrativo, que eu já falei um pouco. Eu coloquei aqui diário, entre aspas, porque parece um diário esses momentos que ele escreve alguma coisa ali. Não necessariamente ele esteja escrevendo, mas é algo que está retratando o cotidiano, a memória, em algum nível a consciência dele, e a gente quer acreditar que ele tem alguma consciência do que ele fez, é um tanto a nossa expectativa de leitores, pelo menos a minha. Tem uma entrevista que eu vi da Jaimília e ela falando, a literatura não serve para isso, gente. Ela não serve para deixar a gente em paz. Então, assim, se você está lendo o livro esperando que vá se fazer justiça, que ele vai se arrepender, que ele vai se sentir culpado, ela falou, primeiro, não sou eu que vou dar essa resposta, eu não escrevi o livro para encontrar uma síntese para essa questão, né? Mas a arte, a literatura, elas servem justamente para fazer o contrário, porque senão ela nos anestesiaria. Serve para a gente se incomodar, para a gente encontrar a nossa humanidade, né? Para a gente, sim, ter um senso de justiça, mas muitas vezes se indignar, né? Então, é isso. Acho que eu vou seguir. Tudo bem? Querem falar alguma coisa? Não? Tá. Aí, dito isso, né, feito esse panorama geral, assim, da obra, aí eu fiz uma escolha aqui, que eu não sei se foi a melhor, mas, enfim, eu trouxe, em vez de, nos slides, ficar colocando, né, os conceitos, o que eu achei e tal, eu fiz uma escolha de trazer o próprio texto do livro,
porque, é um livro super curtinho, né? Tem 85 páginas, mas ele é bastante denso porque ele tem uma linguagem simbólica muito forte. Né? Então, assim, eu tive muita dificuldade, inclusive, em selecionar os trechos, porque todos os trechos trazem imagens muito carregadas de símbolo, de significado. Né? Então, eu acho que trazer os trechos vai dar a dimensão, assim, mais... eu acho que para quem não leu, pelo menos, ou para quem leu, lembrar, a linguagem ela vai trazer essa força, assim, da narrativa e a riqueza de imagens, porque aí cada um lê também a leitura, lê a imagem do seu jeito. Então, bom, dito isso, aí eu dividi, na verdade, essa sequência desse movimento do Celestino em quatro momentos, né? Então, basicamente, a chegada dele, a volta dele para casa, esse momento que ele começa a cultivar o jardim, que ele se livra dos móveis, que ele começa a cultivar o jardim, que ele se relaciona de alguma forma com as pessoas que estão ali na vila. Então, esse um segundo momento. O terceiro momento, o que a gente poderia chamar assim de um início de declínio. Então, é o declínio do Celestino, junto com o adoecimento, uma loucura e a morte dele. E o quarto movimento, digamos assim, eu escolhi 3 cenas que eu acho muito significativas, muito simbólicas para a gente discutir aqui e destrinchar, tá? Então, ele volta, esse termo, um jazigo para o seu coração, é do próprio texto. Né? Então, porque ele volta para casa e ele já sabe que ele vai voltar para viver os seus últimos dias. Né? Então, ali a casa é o jazigo para ele. Então, ele retorna à casa após uma vida cheia. E aí, queria chamar a atenção para esse pequeno trecho aqui, e lembrar do que eu estava falando há pouco com relação à metonímia, né, do quanto uma frasezinha, ela carrega um significado, ela é um fragmento, mas que representa uma totalidade de um significado muito profundo. Essa ideia, e aqui o narrador está se referindo à casa, de que tudo era outro e ainda era o mesmo, o narrador não está falando só da casa, né? Ele está falando da história, de tudo o que aconteceu, e se a gente for pensar hoje na história do nosso país, por exemplo, a gente pode pensar em muitos momentos que, bom, foi-se o tempo da escravidão, por exemplo, ou seja, por um lado, tudo é outro, mas no fim das contas ainda é o mesmo, né? A base das estruturas sobre as quais o nosso país se ergueu continuam aí e produzindo seus efeitos. Então, essa ideia de tudo era outro e ainda era o mesmo é algo que se amplia para além do espaço da casa. Então, no início tem a descrição da casa, e aí queria também chamar atenção para essa outra figura de linguagem que eu tinha mencionado antes, que é a personificação. Então, a casa é descrita com características humanas. E isso tem um sentido aqui na minha leitura de que não é algo, nada é aleatório, obviamente, numa obra literária, né? Mas aqui tem uma intenção, eu vejo, de criar uma identificação entre a casa e o Celestino. Né? Então, assim, por exemplo, coberta de era como de barbas, né? Usando a barba, e o Celestino era um homem barbudo, para aproximar o personagem da casa, né? Para mostrar que tem uma fusão aí entre eles, porque a casa é o espaço da família e a casa também ela é uma metonímia de todo o legado da família. Ele chega à casa, a casa está abandonada, né? Ela já está no momento em que não é mais aquele período glorioso, áureo do Império Português, vivido pelo pai do Celestino, por exemplo, que também foi um homem que foi navegar, que foi capitão de navio e que morreu no mar. Ele não chega a conhecer o pai. O pai morre no mar e isso aparece pontualmente ali na narrativa. Então tem essa identificação, coberta de era como de barbas, aí tanto a casa quanto a vegetação são descritas através dessa figura de linguagem. Então
o quintal, né, que teimava em apontar a direção do sol, namorava os muros, e ali o que ele encontra são vestígios de vida humana, né? Não há mais ninguém, todos morreram, e tem ali uma toalha manchada de vinho, uma cinza de uma lenha queimada, um perfume, são só vestígios de que houve vida humana ali. E aí aqui também, outro trecho que eu selecionei, que mostra um tanto não só a casa, mas o que era aquele país, de frente a casa tinha rosinhas atrás das orelhas, de costas era melaço e varejeiros. No fundo do quintal, no fundo da casa, tem um quintal que ele está... e o Celestino nem se aventura a trabalhar nessa parte da casa. Ele é um lugar que está bem degradado, que está sujo, que está cheio de mosca, e ele continua desse jeito, né? E essa imagem também do molar que esconde sua necrose com esmalte reluzente, ou seja, algo que tem um verniz, olhando à primeira vista, é muito bonito, muito glorioso, muito admirável, mas que no fundo tem a sua podridão, uma história de violência, que no fundo tem a sua podridão ali. Então, essa é a ideia da casa que eu queria destacar para vocês, do quanto que aparece ela como metonímia da história e identificada com o Celestino. Por quê? E aí aqui na hora da descrição do Celestino aparece também a casa, né? A casa e o herdeiro estavam velhos, a casa não viajara, ele viajou, a casa não havia matado ninguém, ele matara, as tatuagens, enfim. Por que eu estou destacando essa aproximação entre o Celestino e a casa? Um pouco para desmontar aquela leitura que eu disse para vocês no início, que parece um pouco rasa, né, de ele voltou e arrependido, ele resolve cuidar do jardim. Não é isso. Porque as plantas aparecem logo de início como uma ameaça à casa. Ele chega à casa que está degradada pelo tempo, mas degradada também pela ação da natureza. As plantas, elas subiram pelas paredes, elas comprometeram a fundação, ela está toda úmida, embolorada, e as plantas sendo uma violência para a casa, uma ameaça para a casa, por extensão, elas são uma ameaça ao Celestino também. Então, esse impulso de cuidar do jardim, na verdade, é um impulso de domesticar esse jardim, né? De impedir que essa natureza violenta ameace o patrimônio, o legado, a memória da família, né? Então, isso já aparece aqui no começo, né? Era a fome da natureza que a comia, a casa, aos poucos, e o capitão, diante de seu fóssil, uma partícula dessa fome. O capitão era uma partícula dessa fome. E tem um trecho que aí eu destacaria, que me parece aparecer um discurso indireto livre aqui, né, do Celestino, ou seja, através da voz do narrador a gente sente ali o que o Celestino está sentindo, a consciência dele, quando a descrição do jardim também aparece dessa forma, suplicando por ordem. A missão do jardim desgovernado era penetrar nas frinchas das portas, apodrecer a água do poço, alastrar os ramos até os olhos dos quadros dos velhos, né? Aqui fica muito evidente essa ideia de que os ramos vão subir até os retratos dos antepassados e levar a memória do que fora a vida humana que um dia ali tinha habitado, né? Essa ideia de suplicando por ordem, me parece, na minha leitura, aparece um tanto a voz, ou o que o Celestino pensa aí, né? Suplicando por ordem. Então, quem que vai botar ordem aqui? É ele que vai colocar ordem naquele jardim. Então, esse impulso dele é menos por amor e mais por um exercício de poder e proteção ali da memória, do patrimônio da família. Tudo bem? Se alguém quer falar alguma coisa? Tudo certo? Vocês acham que funciona desse jeito, assim, da gente ir pegando trechos? Tá. Eu posso
super disponibilizar isso depois também, tá? Eu não sei como é que funciona aqui na casa, mas eu posso mandar o link para colocar junto com o vídeo. Eu tenho uma pergunta. Você acha que as plantas, elas podem simbolizar um tipo de objetificação? Nas outras obras da FUVEST, as Memórias de Marta, por exemplo, o Balato do Monumento, tem um lance de manipulação, de objetificação da mulher ou do ser humano. E, pelo menos para mim, parece um pouco que as plantas seriam uma forma de objetificar as pessoas. Mas não sei se seria. Sim, inclusive há leituras que colocam, e eu não sei se eu coloquei aqui, mas eu vou buscar um trecho que eu acho que mostra bem isso. Há leituras que colocam, que fazem uma analogia entre as plantas e os escravizados. Tem uma cena, bem mais para frente, em que o Celestino já, um pouco antes dele morrer, tem uma cena, você leu o livro? Não, tudo bem, só para não ficar repetindo coisas que eventualmente você já saiba. Mas tem uma cena em que, já ali um pouco antes de morrer, ele sai pelo jardim com farinha e joga em cima das plantas. E tem uma analogia muito clara entre a cena da cal no navio e a farinha das plantas. Então, eu não sei se objetificação exatamente, porque ele também enxerga a força e o poder da natureza, né? Mas tem, com certeza, essa relação de querer impor um poder sobre as plantas. Professora, eu estou achando bem interessante essa sua abordagem, relacionando com as figuras de linguagem, o discurso direto e indireto, ajuda a gente a associar mais ou menos. Pode até ser cobrado futuramente. Eu fico imaginando assim, porque não dá para eu desconsiderar que eu estou falando para pessoas que vão prestar vestibular, que tipo de conteúdo vai ser cobrado, o que vai ter ali, vai ter figura de linguagem, é possível, vai ter uma questão do discurso também, eventualmente numa questão dissertativa, aí sim, abertura mais para uma leitura, para uma interpretação, é possível que também apareçam relações entre o período histórico e a obra, né, sei lá, eu fiquei imaginando até que de repente pode ter uma questão de biologia sobre as plantas, né? Porque tem isso também. Pode falar. Entendi a ideia que você trouxe da necessidade de controle das plantas, mas seria mais fácil só, sei lá, erradicar as plantas do jardim, deixar o jardim sem nada assim? Ótima pergunta. Por que o Celestino não arranca as plantas? Não é mais fácil já cortar o mal pela raiz, com perdão do trocadilho? Não seria mais fácil ele chegar, não, essas plantas estão ameaçando minha casa, eu vou arrancar tudo, chega, não quero. Mas tem um significado para ele, né? Esse significado é intrínseco por quê? Porque ele precisa daquelas plantas para trazer alguma coisa latente lá, tudo que ele já fez. Exato. Ele precisa continuar exercendo o poder dele sobre alguma coisa, e ele precisa, a próxima sessão aqui que a gente vai ver dos movimentos, chama A Razão dos Seus Dias. Ele torna aquilo a ocupação para os dias dele, né? Então, primeiro, ele ter o que fazer, uma leitura uma camada um pouco mais superficial, ele ter o que fazer ali no fim da sua vida, mas ao mesmo tempo ele continuar exercendo o poder dele sobre alguma coisa, né? E nessa perspectiva também, que eu dizia agora há pouco, de proteger a casa, ele não quer arrancar, né? Ele quer proteger a casa, mas ele quer continuar exercendo o poder dele. Eu posso até recuperar daqui a pouco um trecho aqui, em que ele gosta desse lugar que ele está ocupando, né? Ele fala assim, plantas minhas, não tão minhas, tem essa coisa da posse dele pelas plantas. Plantas minhas, tão minhas, se tentassem fugir de mim, eu arrancava logo, né? Então, assim, ele não arranca de início, porque ele precisa das plantas. Ele precisa das plantas para continuar sendo o Celestino que ele sempre foi, exercendo o seu poder sobre o outro. Claro, uma leitura minha, se alguém quiser compartilhar, enfim, diga. Eu queria perguntar sobre a coisa parecida a esses jardim, exercício do poder sobre as plantas, um pouco ligada à Doninha que você mencionou, da ligação de casa com o Império Portugal, e esse domínio dela. Pode ser, que além da sua leitura, porque eu também concordo realmente, que as plantas simbolizam o novo século que vem.
que tenta destruir o poder do império, ele tenta preservar o passado que fica perdido. Ele não pode fazer nada agora com a vida dele, ele não pode fazer nada com o mundo em redor dele, ele se isola, Uhum. cria uma célula onde ele vive preservando esse passado, onde ele foi tal Isso. heróico. Perfeito, perfeito, perfeito. Como é seu nome? Max, Max, e você? Diego. Diego, obrigada. Assim, eu fico pensando que também ele não some com as plantas, porque elas são como se fossem companheiras, né? Ali naquele momento que ele está naquela situação de muito isolamento. Uhum. Isso também? Sim. Ele se apega a isso. Ele gosta da solidão. Ele Mas gosta. as plantas também, ele gosta das plantas também. Gosta, gosta. Não sei, Tem. foi meu entendimento. Uhum. Tem na narrativa uma ideia de um amor às plantas. Celestino amava as plantas, se é que é possível. Daquele tipo amar, né? Isso tá ali, né? Se é possível amar sem memória, o texto traz essa frase. Então ele tem, assim, um amor, um cuidado, porque assim, se por um lado não dá pra gente cair naquela leitura rasa que eu comentava no começo, né, do homem violento que chega e arrependido de tudo começa a cuidar do jardim, pelo outro não dá pra gente fazer a leitura rasa do outro extremo também. Ah, ele é bruto, pronto, acabou. Sim, não estamos passando pano para o Celestino, de jeito nenhum, né? Mas a gente precisa olhar para o personagem nas suas complexidades, nas suas camadas, né? E é um homem que sim, dedica o cuidado ao jardim, que sim, nos seus delírios, se havê com coisas do seu passado, né? A aparição dos fantasmas mostra que ele está se havendo com alguma coisa ali. Talvez, eu acredito que não num nível de consciência a ponto de se arrepender, de se sentir culpado. Uma das últimas frases do livro é que ele morre de consciência bem tranquila, né? Mas a gente não pode também nem ir para um extremo nem para o outro. A gente vê bastante tipo, essa questão do sentimento do Celestino sobre as plantas, mas em alguns momentos do livro também na narrativa tem sobre as plantas terem certa imparcialidade sobre ele, que tipo, não interessa se é ele ou outra pessoa que está ali cuidando, elas não ligam para isso, elas vão florescer de acordo com os cuidados, independente. Então, como a gente pode relacionar isso com o Celestino em si? Se talvez isso era uma coisa que ele mesmo tinha, de que, independente da existência dele ali ou não, ele tinha que, sei lá, provar algo para si mesmo, cuidando das plantas, como se aquilo fosse uma maneira dele mostrar que ele se arrependia mesmo, sem ele se arrepender de verdade. Isso. Eu vou adiantar, então, depois eu volto, porque como vocês estão trazendo, eu não vou falar, não, daqui a pouco a gente vê isso lá na frente. Eu vou adiantar aqui, porque lá no final, aqui, né, essa última parte, que é a visão das plantas, traz exatamente isso que você está dizendo, né? Para as plantas, não importava se eram mãos assassinas que estavam regando elas. Não importava, elas têm uma indiferença das plantas, né? E, na minha leitura, o Celestino, ele se dá conta dessa indiferença, de que ele não era necessário, né? Depois de 2 momentos ali, na minha opinião, né, que ele tem uma certa epifania, digamos assim, né, que ele se dá conta, ele achava que elas dependiam dele, ele achava que o que ele estava fazendo era o que elas precisavam. E aí, em algum momento, ele se dá conta de que é indiferente, né, de que as plantas não precisavam dele, e aí tem um termo até, tem um trecho, não sei se está aqui, acho que mais para frente, tem o termo que se ele morresse, elas alforriadas, tem esse termo, né? Então isso reforça também um tanto a analogia entre as plantas e os escravizados, que se ele morresse, elas alforriadas tomariam a casa de novo, né? E as plantas, a minha leitura também é assim, de que elas, entre muitas aspas, né, elas sabem de tudo isso, elas têm uma consciência, uma leitura das coisas que é muito mais refinada do que a do Celestino,
né? Então, essa relação de que a natureza é mais sábia do que o homem, né? E ela... tá aqui, ó. Morresse o homem e alforriadas iniciariam a sua tomada da casa. Então, as plantas, elas vivem independentemente dele, e eu acho que no final ele se dá conta disso. E aí, como é seu nome? Hannah. Como a Hannah disse, ele se dá conta também de que ele se tornara prisioneiro delas. E aí tem um trecho, né, mais pra frente também, acho que eu coloquei aqui, de que ele se deu conta de que, por espontânea vontade, né, ele se entregou a essa prisão. E aí o jardim se torna o jardineiro do jardineiro. Tem esse trecho. Na verdade, é o jardim que está tomando conta dele, não o contrário. E aí tem palavras, termos que mostram a fragilidade dele, né? É quase como se ele tivesse caído numa armadilha, pelo menos eu vejo dessa forma. Ele achava que ele estava num lugar e, de repente, ele se dá conta de que a relação é inversa. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Tá. Eu acho que eu vou voltar lá, então, para seguir mais ou menos a ordem. Onde é que eu estava? Aqui, a gente falou, né, dessa relação entre o Celestino e as plantas. E aí, essa ideia de que, né, por que ele não destrói o jardim? As plantas são a razão dos seus dias. E essa é uma expressão também que aparece no livro. Então, aqui é o momento em que ele chega, né, depois de ter chegado à casa. Eu esqueci de falar uma coisa super importante, ainda sobre esse momento que ele chega. Quando ele volta para... Desculpa, fala. Você falou essa coisa aí do jardim, o jardineiro... o jardineiro... O jardineiro do jardineiro. Enfim. A questão maior que o livro traz, que não tem um coração, tem uma planta dentro do corpo dele, seria isso justamente, ou... Pode ser. Em algum momento do livro traz essa passagem? Tem lá no começo, acho que é no comecinho, de que no lugar do coração ele tinha uma planta, né? E isso também aparece numa cena maravilhosa, mais pro final, que é quando ele tá deitado na cama e uma planta começa a sair de dentro dele, sai pela boca, começa a tomar conta da casa e tal. É bem bonita essa cena. Porque assim, se a obra começa humanizando a casa, por exemplo, e as plantas, né, ela termina com, aí eu não sei, não existe uma palavra, talvez eu vou inventar agora, mas com uma plantização do Celestino. Ele vai se tornando planta, ele se mistura à terra, em vários momentos o corpo dele é descrito fazendo essa analogia, né, entre o corpo dele e as plantas. Então os nós dos dedos como se fossem raízes, no lugar do coração tinha uma planta. Ele vai se misturando, né, ao jardim, ele vai se incorporando ao jardim. Tanto que no final ele vai falar a própria cova dele. Isso. Ele acaba não morrendo nessa cova, né, ele morre na cama mesmo, mas essa cena também é uma das que eu gostaria de comentar lá no final, que é uma cena, são 3, na verdade, um mergulho, ele mergulha no rio, né, tem a cena do mergulho no rio, ela é bastante simbólica também, né, essa ideia do mergulho e do encontro com ele mesmo. Logo na sequência, a cena que ele cava loucamente o jardim, sem parar, e ele não consegue parar, e depois a cena da planta saindo pela boca dele e tomando a casa. Voltando, né, estava falando da casa e tal, quando ele chega... ele se livra de muitas das coisas que estão ali na casa. Dos vestidos da mãe, dos bordados das tias. Aí tem uma coisa muito dele se livrar, principalmente desses objetos ligados às mulheres. Ele queima os vestidos, os bordados, os panos. E, né, voltando lá à história da metonímia, ele preserva principalmente três coisas, 3 objetos. Um é um móvel, um camiseiro, que carrega em si toda a história daquele século, né? É uma madeira que foi encomendada pela mãe, trazida do Pará, do Brasil, levada do Brasil para Portugal. Então vem o tronco, né, de mogno do Pará, vai para Portugal,
e ali ela vira um móvel. O outro objeto é um cordão de ouro que a mãe deu para ele, era do pai, entrega para ele ali em algum momento, e a outros os retratos dos antepassados que estão ali nas paredes, também nessa ideia de preservação de um legado, de um passado, de uma memória. Então é isso, ele se livra dos móveis, preserva alguns ali que tem um significado muito forte, e aí os seus dias passam a ser cuidar do jardim, e apesar de velho, ele ainda tem algum vigor ali. Ele acorda cedo, passa o dia limpando o terreno, sai, vai comprar não sei o que, volta. Ele é um homem solitário, ele gosta disso, ele não interage muito, mas as pessoas da vila, de vez em quando, ali aparecem. O padre para tentar fazer com que ele se confesse, as crianças para espiar, curiosas. Ele vira tem toda uma mitologia que se cria em torno dele, né? As mães comentando, se você não comer direito, o monstro lá do jardineiro vai puxar seu pé de noite. Enfim, então ele vira essa figura sobre a qual se fala, né, se comenta. E aí mais pra frente, né, a gente vai ver que no momento que começa o declínio dele, ninguém já nem mais liga para ele. Ele já não é mais o objeto da curiosidade, da narrativa, ninguém mais liga para ele, ele tá esquecido ali, ele só vira uma história de alguma coisa que aconteceu no passado, mas que a gente nem lembra direito. Então é esse momento da narrativa e em que ele está cultivando e ele conta, e isso é significativo também, o quanto ele narra as próprias histórias. Ele gosta de contar para as crianças, né? Então, assim, vinde a mim, meninos, a mim que degolei gargantas e durmo o sono dos justos. Né? Mais um reforço aqui de que ele está bem tranquilo com tudo que ele fez. Então, esse momento da narrativa é esse do cultivo do jardim, que o padre Alfredo aparece com frequência, que as crianças vão lá e ele conta as histórias, mas sempre com uma consciência, e isso vai aparecendo ao longo da narrativa, de que ele está só trilhando o caminho dele ou fazendo o caminho dele para a morte. Diga. Que você falou sobre, no final do livro, tipo, meio que o pessoal tá esquecendo Celestino, meio que já, tipo, ele não é mais como era temido no começo, né? E aí eu não lembro onde eu vi, porque eu já vi muitas coisas sobre o livro, que em Portugal tava tendo alguma coisa de apagar, né, essa parte da história de Portugal. Uhum. Aí, tipo, poderia ser uma referência, né, tipo, uma comparação entre, tipo, o povo tá esquecendo Celestino, então, meio que na vida real, o Portugal tava esquecendo dessa trajetória que eles tiveram. Exatamente, o apagamento ele é bem conveniente para algumas pessoas, né? Ou seja, o livro, no fim das contas, é muito sobre um silenciamento histórico, sobre uma falta de reparação, né? Sobre empurrar o passado para debaixo do tapete, né? E a gente vê isso em Portugal, a gente vê isso no Brasil, né? Então, sim, com certeza esse apagamento ele é conveniente, né? Para que, por exemplo, lembrando daquela frasezinha lá do início, para que, por exemplo, as coisas mudem, mas não mudem exatamente, para que elas permaneçam as mesmas. Muito bem. Então aqui, né, tem esses dois trechos, é a voz do Celestino contando para as crianças das aventuras dele, o que ele fez e tudo mais, e aí essa consciência o tempo inteiro de que ele vai morrer, que ele está à beira da morte, mondava o seu caminho até a morte para se distrair de que as correntes, os céus, as plantas nos engolem a cada dia. Vamos lá. E aí, aqui, o próximo movimento é o movimento de declínio do Celestino e depois, consequentemente, o declínio do jardim, pelo menos na perspectiva desse jardim que ele organizou, né? A loucura, aqui nesse trecho do livro, que começa mais ou menos ali na metade, perto da página 40, aparecem as duas personagens, a menina holandesa e a velha negra, e a morte, né? Então é esse
é o início do declínio e que segue aí até a morte. Então, aqui, por exemplo, no cais as fisionomias anunciavam outro século, que nunca seria o seu. Né? Já foi o século do Celestino. Como seriam os sobrolhos, as pestanas do século XX? Então, isso mostrando, né, de que um certo declínio, tanto do Celestino quanto da própria história do país, e ele começa a variar um pouco, né, a ficar... Ele já não tem mais o mesmo vigor físico, a cabeça dele já está embaralhada, ele já está se atrapalhando ali, e aí aparecem as duas personagens. Aqui já é um pouco mais para frente, mas tornara-se o patriarca que nunca fora, amparo de uma netinha e de uma ama. E é interessante observar a relação que ele tem com esses fantasmas, né? E que os fantasmas, quer dizer, não dá para dizer que os fantasmas têm com ele, porque tudo é da cabeça dele. Mas a relação ali ele quer cuidar da menina, né? Como se fosse uma netinha para ele. E a ama cuida dele. Faz comida, serve, ela está sempre ali presente, elas não falam com ele, mas elas estão sempre por ali. Anjos sem rancor, isso na cabeça dele, né? Anjos sem rancor, que o guardavam enquanto caiava os muros, que ceavam com Celestino e o aninhavam na cama. A velha negra por ele mandada ao Atlântico e a menina que o capitão deixara no mato de olhos vendados. Então é nessa parte do livro, assim, né, nessa divisão que eu fiz, é que aparecem essas duas personagens, e aí esse anúncio da morte, né? Um pouco, não lembro bem quem estava dizendo aí, de como depois ele vai se incorporar à terra, né, como uma planta. Então os dedos das plantas estenderam-se para ele, chamando-o para que se rendesse e se transformasse em árvore, ali já na página 45, que é a metade do livro. Então, começa esse caminho dele em direção à morte. Professora, Sim? você não acha que o Celestino e a própria casa assim, não se confundem com a história de Portugal em si? Porque parece que a casa é Portugal em si e o Celestino é o poder que o Portugal exercia sobre o mundo e suas colônias. E meio que, tipo assim, naquela frase, no cais, as fisionomias anunciaram outro século, como se o outro século não fosse mais de Portugal. O século XX não é mais século de Portugal, é para outras, tipo, o século Exatamente. de Portugal, entendeu? Exato. Aí Exato. meio que parece que a analogia é essa. Pelo que me perceber, as plantas são de fato não só as pessoas escravizadas, mas como todos os países colonizados. E meio que Celestino tenta impor o seu poder, mas é inútil. Então meio que isso vai, sabe, engolindo Portugal e consequentemente o seu poder, sabe? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, quando eu uso a palavra declínio aqui, eu estou me referindo ao declínio do Celestino, mas ao declínio do Império Português também, né? Desse país que, bom, foi esse século. Não vai mais, pelo menos não a partir daquele momento, não vai mais lucrar em cima do tráfico de pessoas. Tá proibido, acabou, não tem mais isso. Agora inventa outra coisa aí para você ganhar dinheiro, né? Então, sem dúvida, e essas metonímias, essas figuras de linguagem, essas personificações que a gente viu lá desde o começo, né, do quanto que as plantas são uma ameaça para a casa, o quanto que o Celestino quer preservar a casa dessa ameaça, são todas representações mesmo numa outra camada, um período histórico, uma ascensão e um declínio de um império. Sem dúvida. Obrigada. Onde que eu estava? É isso, né? Então, os dedos das plantas estenderam-se para ele, chamando para que se rendesse e se transformasse em árvore. E aí, as 3 cenas que eu queria comentar, que eu acho bastante... Tem várias cenas, né? É difícil de... Enfim, assim, a riqueza da linguagem desse livro, a cada frase é uma imagem que abre, né? Abre um mundo muito poética,
muito, sabe aquela linguagem muito condensada, muito que 2 frasezinhas já querem dizer muita coisa. Nem sempre numa obra em prosa a gente tem isso, né? Essa linguagem tão poética, tão densa. E aqui, sim, tem bastante. Foi muito difícil selecionar os trechos, e se vocês quiserem eu posso trazer outros ainda que não estão aqui. Então, a primeira cena que eu quero destacar aqui, são 3, é uma cena em que ele sai da casa e ele dá um mergulho no rio, perto da casa. Não sei se vocês se lembram, quem leu. Ele mergulha no rio, a água tá gelada e tal. E aí, quando ele tá saindo do rio, ele escuta um choro, ou alguém chamando, e ele fica meio desorientado, meio desnorteado. Quem que tá chamando? Ele vai atrás dessa voz, a menina holandesa vem na cabeça dele, né? Ele já tá ali meio variando. Na sequência dessa cena, a narrativa diz assim: o jardim, o meio de manter o seu senhor por perto. Ele, obediente, né? Ó, como inverte o jogo aqui. Ele, obediente, convencido de que vivia os seus últimos dias, arrancara-o da terra. Construíra com as suas mãos um jardim apenas para ter a certeza de que o jardim não queria saber dele, como toda a vida não quisera saber de ninguém. Então, na minha opinião, esse trecho que vem logo depois do mergulho, é um momento de uma certa epifania, assim, no sentido de que ele se dá conta. Ele se dá conta de que o jardim não dá a mínima para ele, né? Coisa que, pelo menos não tão explicitamente, tinha aparecido antes. Então, é uma cena bem significativa e é simbólico que tenha sido um mergulho, né? O mergulho, ele sempre é um mergulho. Por mais que você esteja entrando na água, você também está entrando em você, né? Então é o momento dele se haver com ele. E, claro, isso nunca aparece num nível de consciência do jeito que a gente gostaria, no sentido de ele entender o que ele fez e se arrepender e se redimir e tudo mais. E o segundo momento é o momento que ele cava, né? Então, uma noite ele está... Eu não lembro se era de noite, mas enfim, ele passa a noite cavando. Ele tá ali no jardim e ele tá mexendo na terra e ele pensa ter visto uma coisa brilhando na terra e ele pensa que é o cordão de ouro que ele herdou do pai. E aí ele começa a cavar. Ele começa a cavar. Eu acho que assim, é meio que o clímax do livro, essa cena, né? E ele começa a cavar e ele nem sabe por que ele tá cavando. E ele fica cavando muito tempo, desesperadamente, né? E aí tem até, na narrativa, tem a imagem da raiz, né? Ele cavava com fome, né? A terra entra na unha dele, ele tá todo sujo de terra, entra nos olhos, ele tá da cor da terra. Isso também é uma descrição ali da narrativa. E ele cava até a exaustão, e depois de cavar ele deita, né, na terra e ele olha para o céu e adormece. Diga. Essa cena dele cavando, tanto quanto a dele jogando farinha nas plantas, acho que, pra mim, pelo menos, lembram momentos de agonia de ler. Porque você lê aquilo e você fica tipo, meu Deus, ele tá surtando, realmente. Uhum. E aí também me fez pensar muito sobre o que ele estava buscando em torno de tudo isso. Porque no final do livro, fala que ele não... ele morreu tranquilo, assim, mas ao mesmo tempo a gente fica, será que ele se arrependeu? Ou será que ele estava em busca do perdão? Em algum momento até pensei que talvez o padre seria essa representação de que sim, ele buscava um perdão e por isso ele divagava tanto em surtos e até em ver as vítimas dele, cuidando dele como se fosse um desejo dele que ele fosse perdoado de certa forma e cuidado, enfim, deixado o passado dele tão violento em um lugar que era diferente de onde ele queria estar no momento da morte. Só que também isso não fica explícito, né? Sim. Então, o que a gente pode entender como... O que ele estava procurando nesses momentos de agonia? Assim, na minha leitura, levando em conta que o Celestino é mais do que só um homem bruto, pronto, acabou, né? Fugindo um pouco dessa leitura muito simplificada, eu acho que o Celestino, ele tá também, de alguma forma, tentando buscar entender quem ele é, né? Porque ele volta e ele não é mais o capitão, tá? Ele não é alguma coisa, mas o que ele é, né? Eu acho que tem
de alguma forma, se a gente for aprofundar um pouquinho a camada do personagem, se encontrar, porque Portugal, por exemplo, já não é mais o Portugal do século XIX, mas ainda não é o do século XX também, tem um meio aí de, né, desculpa, eu acho que ele quer falar sobre isso, então vamos... Sobre isso dele, tipo, eles não sabem o que ele é, tem uma parte do livro em que ele se olha no espelho, todo barbudo, e ele Perfeito. não consegue ver quem ele é, tanto que ele tira a barba e fala, quem sou eu, assim, sabe? Muito bem lembrado. Eu acho que ele fica muita grande parte do livro vendo a barba dele como se fosse o passado dele. Isso. E dele ter raspado a barba como sendo no começo da vida. Obrigada, eu tinha esquecido dessa cena. Perfeito. Sim, tem essa cena em que ele corta a barba, né? E aí é interessante observar também que ele corta a barba e a partir do momento que a barba está no chão, ele já não reconhece aquela barba como sendo dele, né? E dá para fazer uma analogia nesse momento também, como, assim, aquilo já não é mais parte, já é estranho, já não tem mais a mesma aparência, inclusive, que tinha quando estava no corpo, né? Assim como as folhas, quando caem das plantas, também já não fazem parte, já tomam uma outra forma, uma outra aparência. Sem dúvida, essa cena é bem importante nesse sentido. E aí, né, voltando aí à cena da escavação, digamos assim, tem um texto do Benjamin, se eu não me engano, que fala justamente sobre se eu quero entender o escombro, né, do meu passado, se o homem quer entender o escombro do seu passado, é preciso que ele cave. Né? Eu adoraria lembrar a frase exatamente como é, porque com certeza ele disse de um jeito genial. Mas é a ideia da mesma forma do mergulho, o cavar também aí é o encontro dele mesmo. A minha hipótese, eu acho que combina com o que você estava dizendo. Como é seu nome atrás? Miguel. Dele, nesse movimento de reconhecer e não reconhecer-se. Né? Num novo momento histórico, num novo momento em que ele não é mais aquilo que ele foi a vida inteira. Então, quem é ele? Essa cena da barba é boa, bem lembrado. Então, logo depois desse momento de cavar, aí vem esse trecho. Eu não coloquei trechos exatamente das cenas da escavação e do mergulho, acho que tem que lê-las inteiras, e aí ficaria muito longo aqui. Mas eu pego momentos posteriores, né, em que aparece de alguma forma o efeito que esse episódio causou nele. Então, a narrativa diz assim: se o seu corpo fora um navio no mar, a desafiar as marés e as correntes, o que o sustinha agora era a vida que sem querer gerara. As plantas não tinham precisado de pelejar. A sua revolta fora insidiosa, diferente da revolta dos negros, né? Fora o jardineiro quem, de livre vontade, se tinha acorrentado dia após dia. Então, aqui não é a voz do Celestino, mas né? É o momento do que a gente chama aí de discurso indireto livre, digamos assim, mas é um momento de tomada de consciência. Após a cena de escavar, ele se dá conta de que ele se aprisionou e de que a relação se inverteu, a relação ou pelo menos que ele achava que havia, né? Ele achava que havia essa relação de poder e, na verdade, não. E aí a cena lindíssima, aqui sim, o começo da cena em que ele está deitado na cama e a planta que vivia dentro dele começa a sair em busca do céu, da luz do luar, das estrelas. A planta quer sair de dentro de casa e quer ir para fora, né? Descansava em paz, agarrado à almofada, mas a planta dentro dele queria gozar a noite, ver o brilho da lua. Aí eu cortei, tá? Porque não dá para colocar inteira. Saindo-lhe da boca como uma cobra, afastava-se do corpo de Celestino, ao qual permanecia ligada por um colar de folhas infinito. Até a lareira, soltando um rastro de visco negro, chaminé acima, presa por ventosas, a planta alastrava dirigindo-se para a noite. Lá fora, a lua refletia-se na baba como em diamantes, e a planta quedava-se em descanso, resfolegando ao ritmo do sono de Celestino. É bonita,
É linda. Eu queria ler inteira para vocês depois. Começa ali na página 73, se eu não me engano, tem umas 2 páginas a descrição dessa cena. E aí, nesse momento, essa planta sai de dentro da boca dele e volta a tomar conta da casa, né? Tem a descrição dela subindo pelas paredes, dela passando pelos retratos que estão na parede, ela sobe até o telhado, ela continua conectada ao Celestino, mas ela volta a tomar conta e o Celestino está completamente vulnerável, né? Ele é um homem ali à beira da morte que, de um jeito muito simplificado, talvez a gente pudesse dizer que ele perdeu. Ele perdeu a batalha de alguma forma, né? Que ele travou ali desde o início. Posso seguir? Eu não sei quanto tempo já, se eu estou passando, mas a gente já está se encaminhando para o fim. Tá. Qualquer coisa você faz assim. Aí, a conversa que alguém puxou aí em algum momento com relação à visão das plantas, né? A visão das plantas, ela aparece, e aí não é cronológico aqui no sentido da ordem da narrativa, mas o livro não está dividido exatamente em capítulos, para quem não leu, né? Mas tem uma divisão, não está numerada, mas tem uma divisão. E aqui, deixa eu lembrar aqui mais ou menos, é bem no começo ali, ó, página 35, é isso? Não, acho que é antes. Mas essa ideia da visão das plantas, acho que é aqui, página 35. É um pouco ali, na metade do livro, que aparece o modo como as plantas viam o jardineiro, né? Então, elas veem como as plantas veem. Elas não se sentem agradecidas, para elas não importa se elas são cuidadas por um assassino. Tinham até meio de se governarem sozinhas e de se manterem num compromisso com a terra, a chuva e o vento, mesmo que perdendo a integridade que o corsário lhe dera. Morresse o homem e alforriadas iniciariam a sua tomada da casa. E a ideia de que nenhuma flor lamentava a morte dos escravos que Celestino sufocara em mar alto. Na sequência dessa frase, se eu não me engano, é o primeiro momento em que nós vemos a cena em que ele sufoca as pessoas no porão com a cal. Então, assim, as plantas não lamentam, né? Essa ideia de imparcialidade, indiferença, só que logo na sequência dessa frase vem a descrição da cena. Então, não importa o que as plantas acham, mas importa narrar, né? Importa dizer, e às vezes com detalhes difíceis, né, incômodos, o que aconteceu. Então eu vou ler rapidinho para vocês aqui essa cena que vem logo depois desse trecho. Os homens despejaram a cal no porão, saco a saco. Os negros viram que um pó caía sobre eles, mas não entenderam o que se passava. Os sacos de cal foram vazados no porão e a porta fechada por Celestino. Ouviram-se gemidos, pedidos de socorro, e passado algum tempo, um silêncio que apaziguou os piratas. O rapaz que lhes abrira o porão pela calada manteve-se a um canto, aturdido. Entreolhando-se, buscaram na cara uns dos outros um sinal de que podiam voltar a falar. O capitão sorriu, como se estivesse sozinho. Asfixiados, os 60 e poucos negros que restavam depois da revolta sucumbiram aos vapores corrosivos da cal. Celestino abeirou-se da proa, sem olhar a mortandade. De olho no horizonte que espreitava, ao nascer do dia, sorveu a maresia. Então, é essa cena que vem logo depois, que eu acho bastante significativo de que a visão das plantas é essa, mas a narrativa traz o peso do acontecimento. Não importa o que as plantas acham, mas importa que isso aconteceu e é preciso narrar. E aí, acho que a gente já está indo para o fim. Aí eu coloquei esses 2 trechos, um pouco, que já é o final, né? A ideia, essa primeira cena, a da farinha,
que é quando, ali já um pouco antes de morrer, eu fico pensando agora que tem um monte de coisa que eu não falei, que eu gostaria de ter falado, mas, por exemplo, no final do livro, um pouco antes dessa cena, tem vários momentos em que a velha negra está junto com ele, acompanha ele. Ele sai de casa para passear e ela está ali junto com ele. E ela é um pouco a personificação da morte, né? Ela está ali acompanhando, ela está espreitando, ela vai com ele, ela volta. E um pouco antes dessa cena, que eu vou ler agora para vocês, tem um momento ali que ela está com ele. Tem a descrição, ela está com ele, a velha negra não aparecia muito, Celestino despertou com ruído, arrastou-se, seminou entre as sombras, ninguém o esperava, mal podia com barulho vindo do interior das paredes. Então, ela tem essa presença dela ali, e aí tem essa cena que traz, junto, né, no mesmo trecho, o episódio da Cal no porão, e o episódio, e o que ele faz ali naquele momento, diante dessa lembrança, porque aparece como uma lembrança, né, o abrir do porão, um monte de cadáveres, ainda agora gente e já alimento de larvas, o jogar dos corpos ao mar, um a um, sem direito a enterro. Então vem essa lembrança, e a partir dessa lembrança, a velha negra a cair ao mar, o corpo dela, o ventre chicoteado, a boca aberta, olhos de gelo, pele manchada. Diante dessa lembrança, o velho corsário agarrou na caixa de farinha, essa imagem é demais, e saiu ao quintal como um cantor regressa ao palco. Essa comparação é assim, então o Celestino, ele tá ali, é o cara no seu último ato de poder e no seu último ato que confirma que ele ainda é aquele Celestino, né? As flores dormiam bambinando ao vento, o Celestino atirou a farinha às suas cabeças, uma a uma. E no final, ali, um pouco antes de morrer, os rumores sobre o seu passado feroz eram já cantigas de pescadores, ou seja, ele já era só uma lenda no papo do vilarejo, né? Quando, numa noite de inverno, acabou os seus dias sem uma dúvida na consciência, tranquila. É assim que termina, quer dizer, essa não é a última frase do livro, mas é assim que ele morre, né? Jogando assim por água abaixo a nossa expectativa de que tivesse, pelo menos um pouco mais explicitamente, alguma culpa, algum arrependimento dele, e nos colocando aí para pensar no significado dessa obra, né? Porque como a própria Djamila disse e outros especialistas, pessoas que discutem a obra, é um livro que nos joga muita coisa na cara, assim, né? Do quanto existe silenciamento, o quanto isso diz muito sobre muitos processos históricos, né? Do nosso país e, enfim, do continente africano. Então, acho que é isso. Eu acho que não tem mais nada, eu vou colocar só aqui as referências, se alguém quiser anotar, tanto... Eu tenho um texto que eu dei uma olhada assim para preparar, mas como eu disse, é um livro sobre o qual não tem uma grande produção crítica, tem algumas coisas aí, e aí também tem as obras iconográficas, se vocês quiserem também a referência. Podemos falar mais um pouco, conversar, mas acho que a exposição era essa. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada.